tá? Vou deixar aqui o... Ok. Voltando. O projeto aborda pesquisa e experimentação, e aí eu elaboro. Eu digo assim, ao pensar o projeto, é importante entender se durante a sua execução haverá características de pesquisa e ou experimentação em relação ao cerne de uma ação em artes, seja através de tema, seja através de expressão artística ou objeto do projeto. Mas aí fica a pergunta, o que é tema nisso? O que é expressão artística? O que é o objeto do projeto? Eu vou chegar lá, tá? Mas cabe a vocês pensar que, eventualmente, vocês vão precisar fazer alguma pesquisa, tá? E aí, em relação a um tema, em relação a uma expressão artística, em relação ao objeto, e vocês vão precisar fazer alguma criação, começar a criar mesmo, né? Se eu trabalho com dança, se o meu projeto mexe com coreografia, eu vou começar a criar uma coreografia. Essa coreografia, ela pode começar de um jeito, mas ela pode terminar de outro jeito, né? Mas ela vai seguir certas características. A gente vai ter um guia. Pense que vai ser loucura completa. Vai ter loucura, mas não completa, tá? Vamos lá. Seguindo em frente, vamos explicar o que é cada uma dessas coisas, tá? Eu estou chamando de essência do projeto, que, na verdade, são pode ser pensado como tópicos estruturantes e por aí vai, tá? Não tem problema. É só pensar que, geralmente, os projetos que a gente vê que passam, que são ok, são tranquilos, que são premiados e conseguem se desenvolver enquanto pesquisa e experimentação, desenvolver seus processos artísticos e conseguem ter um ponto final, né, ter um resultado satisfatório, né, eles geralmente concentram um tema, eles abordam uma expressão artística e eles têm como foco um objeto, tá? O que é o tema? O tema é a relação do processo ou da obra com o meio em si, né? Com questões mais gerais, tá? Então, aí eu coloquei como exemplo, o meu projeto trata de feminismo, trata de questões raciais, trata de sistemas sociais, ou trata de problemas urbanos, ou trata de invisibilização, ou de visibilidade de uma determinada, né? Aqui, Eduardo colocou. Eu vou parar, gente, a explicação para ler. Não tem problema, tá? Digamos que eu esteja querendo criar uma obra e eu descubra que tem uma técnica no Nordeste que seria interessante para a obra. O recurso pode subsidiar a pesquisa em outro estado? Pode. Pode. Inclusive, a gente vai tratar sobre esse lance do trabalho com o dinheiro amanhã, tá? A gente vai falar amanhã de orçamento e cronograma, tá? Só que lembra que pode subsidiar, mas você tem um determinado X de dinheiro, né? E aí precisa-se... Alguém chegou. Precisa-se, né, dar precisa dar uma... Como é que eu posso dizer? Uma ajeitada no orçamento para poder lidar com isso, tá bom? Quem foi que chegou? Luiz? Alô, boa noite. Pode falar no chat, pode falar no microfone, fique à vontade, tá? Só quero saber se está me escutando, se está tudo certo. É porque agora eu não consigo ver as pessoas. Ah, tá aqui. Luiz Veiga. Tudo bem, Luiz? Tá conseguindo acompanhar? Está me escutando? Tá tudo bem? Não? Vou aguardar. Quer dizer... Ah, tá aí. Tudo certo. Beleza. Ok. Então, Luiz, só recapitulando para ti, tá? Depois eu quero disponibilizar esse vídeo para vocês, tá? Em relação a... para vocês poderem rever
me escutar de novo, enfim, se ajudar vocês, vocês podem ir lá ver, fazer todas as anotações, ou enfim, se tiverem dúvidas, vocês podem mandar para o e-mail do Arte Visuais, que eu respondo lá, não tem problema, tá bom? Luiz, a gente estava falando sobre se o projeto é ou não de pesquisa e experimentação em arte, tá? Essa é uma pergunta essencial para ser feita. E aí nós vamos falar se o projeto tem pesquisa e experimentação em 3 pontos: tema, expressão artística ou objeto, tá? Como é que a gente vai tratar sobre o tema? Esse tempo, assim, gente, nada que eu estou falando é escrito em pedra, tá? Tudo pode rolar esse assunto. A gente está tratando de arte, tá? E a arte, não é que as fronteiras são líquidas, a arte te desafia mesmo. Tem projetos que vão ser aprovados pelos jurados que acabam sendo um projeto que tem uma coisa muito pequena, mas que tem um impacto muito grande, e por aí vai, tá? Então, tem um que não tem tema nenhum, mas trabalha muito bem a expressão artística e oferece um objeto artístico, um produto artístico super interessante. Isso tudo depende de como vocês vão comunicar o projeto de vocês, tá? Aliás, isso é super importante. Essas duas primeiras aulas, a de hoje e a de amanhã, serve exatamente para dar subsídio para vocês, para que vocês consigam escrever bons projetos, tá? Em relação à pesquisa e experimentação, produção e difusão, outra coisa, tá? Mas em relação a isso, eu quero entregar para vocês o máximo de conteúdo possível, tá? Ok. Companhia Lúdico Arte. É legal porque vi uns nomes que aí completamente diferentes dos nomes da descrição, né? Eu não sei quem é. Companhia Lúdico Arte. Boa noite. Quem é você? Eu espero que seu pai não tenha te registrado com esse nome. Pode falar no chat se tiver à vontade. Não precisa falar no microfone, tá? Sei que tem gente que não se sente bem falando em público. Tá bom? Boa noite. Tá me escutando bem? Tá tudo direitinho? Cadê? Eu vou tomar. Ah, sim, tá. Sim, ok. Essência do projeto. Tema, relação do processo com a obra, processo obra com seu meio, tá? Depois tem a expressão artística, que é a característica da expressão artística. Então, não, eu não estou falando da expressão artística geral, tá? Que nem tem, por exemplo, aqui, esse aqui é o edital de pesquisa e experimentação. Ah, ótimo. Valeu, Zezinho, tranquilo. Aqui a gente tem todas as áreas artísticas e culturais, né, que o edital contempla, tá? Eu não estou falando disso, tá? Agora que a galera tá chegando, todo mundo meia hora atrasado, vou te contar ponto. Cadê? Charles Rocha. Tudo bem, Charles? Boa noite. Pode falar no microfone ou no chat, fique à vontade, tá? Eu quero saber se está me escutando bem. Que demora. Pode responder, Charles, não tem problema. Fique à vontade. Ok, eu vou continuar. Se tu disser sim, eu vou continuar mais tranquilo, tá bom? Então, no edital, vocês já vão escolher as áreas artísticas, tá bom? Quando eu falo de expressão artística, eu estou falando de todas as descrições que aparecem. Vocês veem, eu não vou poder, enfim. Vocês veem que aqui vai mostrar a área artística. E aí tem um texto imenso. Aqui tem várias expressões artísticas, tá bom?
Nesse texto é o conteúdo dessa expressão artística que eu estou falando, que eu estou mostrando no slide, tá? Então, eu falo de tipos de gravura, composição, arranjo musical, coreografia, de cenografia, de áreas de design, como ergonomia, como acessibilidade, ou então com áreas de moda, ou de circo, né, que pode ter tecido, palhaçaria, trapézio e por aí vai, tá? Então, a expressão artística que eu estou tratando é exatamente disso. Essa expressão artística, ela pode ser mexida, tá? Dentro da pesquisa e experimentação. Aliás, espera-se que aconteça isso, tá? E o objeto é a coisa mais específica que vocês vão tratar, tá? O objeto é a produção e a alteração de um resultado esperado. O que é esse resultado esperado? Se vocês forem ver editais similares a esse em outros estados, em outras instituições, às vezes vocês vão perceber que vão se pedir descrição do projeto, uma justificativa e um objetivo, tá? O que a gente fez? Qual foi a nossa briga? Na verdade, a briga de boa parte dos técnicos, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas boa parte, grande parte dos técnicos da Casa das Artes são artistas, né? Eu incluo, somos artistas e ou são produtores culturais. Assim, a gente tem um trabalho por fora, a gente produz artisticamente. Então, quando vocês vão ser acompanhados, vocês vão ser acompanhados por artistas. Então, a gente tá tudo junto, é nós com nós, tá? Tranquilo. Agora, quando chegar na hora em que vocês vão preencher, em alguns lugares vai ter esse objetivo. Nós, já há alguns anos, eliminamos esse nome objetivo. Por quê? Porque objetivo, ele denota que aquilo tem que acontecer exatamente como foi descrito. E aí, nós já chegamos a mudar de objetivo para expectativa, né? Porque expectativa cai dentro do campo do desejo, né? Eu desejo fazer aquilo. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça do jeito que eu estou colocando. Depois de muita briga com o jurídico, nós conseguimos o termo resultado, porque entende uma finalização do que o processo vai dizer, tá? E aí, dentro disso, a gente vai tratar do objeto. Como eu faço isso? Na hora que a gente vai criar o projeto, nós vamos, é claro, vocês não vão ter uma ideia abstrata. E quem trata, pelo menos eu espero que não, né? Artista que trata da sua obra enquanto um objeto abstrato, né? Eu vou fazer uma pintura de um barco, né? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui, ó, é um projeto, uma pintura minha inacabada. A pintura das minhas cachorras. Eu queria pintar minhas cachorras. Agora, eu não sei, ela está inacabada porque eu não sei que estilo, eu não sei que tipo de material, que tipo de abordagem eu vou dar. Então, só tem a Marina aqui. A Morena, inclusive, está inacabada. Eu não sei. Se eu pudesse, por exemplo, colocar este quadro como um projeto, eu quero terminar este quadro e experimentar em cima dele. Aí eu tenho um objeto em que eu vou trabalhar. O ideal é que vocês tenham um objeto para trabalhar, tá? E aí, pessoal de música, pode ser uma canção só, pode ser um EP, pode ser um videoclipe. Pessoal de audiovisual, pode ser um curta, pode ser um vídeo arte, pode ser vídeo performance.
artes visuais, escultura, gravura, né? Dança, pode ser uma coreografia, pode ser um solo, tem que ter alguma coisa, tem que ter algo. Vocês têm que prometer algo. E vocês vão ter que cumprir esse algo. Agora, se esse algo vai sair do jeito que deveria, aí é o processo, tá? Então, tem que ter esse objeto delimitado, tá? Vamos voltar. Já até falei demais sobre isso. Tá. Aqui eu quero tratar com vocês sobre o que é pesquisa. Eu vou beabá com vocês o que é pesquisa e o que é experimentação, tá? Aqui eu trato pesquisa como uma atividade artística produtora de conhecimento e que é transmitido por seus próprios meios através das obras. Esse tipo de definição de pesquisa é um trabalho de muita discussão. Gente, se vocês soubessem o que é os tapas, puxão de cabelo, socos e coisa que a nossa equipe passa para elaborar um edital desse, vocês não têm noção. A gente se ama por um milagre de Deus, porque se não fosse esse amor, a gente não estava mais junto, porque elaborar esse edital é um problema. Por quê? Porque a gente quer que dar o máximo de facilidade para vocês e tentar dar a liberdade certa para o artista, tá? Não o máximo de liberdade, porque, enfim. Inclusive, nós vamos falar sobre essa parada de liberdade, se eu não me engano, no curso de amanhã, tá? Sobre se é livre ou não. No nosso caso, nós assumimos que o artista não deve ser inteiramente livre, tá? Tem que ter algumas amarras, inclusive prazo conta como uma das amarras, exatamente para isso, para a gente poder puxar e forçar o artista a ter uma produção e a ter um fim do processo, para o artista poder entender esse processo. Que é basicamente isso. Quando o artista entende o próprio processo, entende qual é o seu tipo de pesquisa, qual é o seu tipo de experimentação, ele não vai precisar experimentar por tempos indeterminados. Ele pode, inclusive, estabelecer um cronograma tranquilamente e seguir esse cronograma que vai conseguir, inclusive, fazer um excelente trabalho de experimentação, tá? E nós vamos ver excelente trabalho de experimentação aqui, tá? Então, entenda a pesquisa como essa atividade em que vocês captam, né, esse conhecimento do mundo, vocês elaboram esse conhecimento e esse conhecimento ele é transmitido na obra, na própria obra, tá? A obra é o objeto do conhecimento artístico, tá? E a gente defende isso com unhas e dentes, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos, tá? Vamos começar com um artista super conhecido das artes visuais, tá? O Hélio Oiticica. E eu estou trazendo essa obra que ela não existe. Como ela existe? Ela existe na ideia. Ele escreveu essa ideia, dessa obra, né? O nome é Parangolé Área, A Ronda da Morte, de 1979. Qual é o contexto dela? O, o Hélio, ele já tinha feito os famosos parangolés, né? Aquelas indumentárias que ele dizia que a obra não era indumentária, mas a indumentária no movimento do samba, né? Porque ele era muito ligado ao carnaval, às escolas de samba e tudo mais. E aí, em determinado momento, ele vai para Nova York. Quando ele volta de lá, ele, ele vê que boa parte dos amigos dele do morro morreram por conta da ditadura. E em 78, ele viu, ele presenciou uma dessas mortes de um dos amigos do morro, né? E ele ficou extremamente chocado. Então, ele
escreveu para uma amiga dele, artista, que agora me foge o nome, mas eu vou mandar esses textos para vocês, todos, inclusive, tá? Essas referências. Ele escreve para essa artista com uma ideia de uma obra, em que ele começou a pesquisar, né? E aí ele desenhou essa obra, né? Ele esquematizou como seria essa obra que se chama Parangoleária, A Ronda da Morte. E ele descreve para ela assim: é uma tenda, e aí vocês podem ver que embaixo do que está escrito aqui nesse manuscrito, está escrito A Ronda da Morte embaixo. Tem como se fosse uma casinha, essa é uma tenda como se fosse uma tenda de carrossel ou algo assim, que teria luzes estroboscópicas, né? E teria uma dança, uma música ritmada. E em determinado momento as pessoas convidariam, né, pessoas para dançar essa música, né? Essa música ritmada. E aí ele coloca especificamente isso, que essa música fica ritmada. E em determinado momento essa música fica, o ritmo dessa música, aquilo que marca a música, começa a sobressaltar sobre a melodia, e aí cavalos, pessoas em cima de cavalos, né, com cacetetes e escudos, como uma tropa de choque, vão começar a rondar em volta dessa tenda, né, dando referência, né, a não só a Ronda Noturna, que é uma obra do Vermeer, se eu não me engano. Agora vai me falhar a história da arte, que vergonha, mas enfim. Se eu não me engano, é do Vermeer ou do. Gente, eu estou na internet. Ronda Noturna. Rembrandt. Obrigado, Google. Ronda Noturna do Rembrandt, ao mesmo tempo que faz alusão ao fato de que ele está circulando um determinado espaço, que é algo característico do morro, né, que é circulado, mas que ao mesmo tempo os morros no Rio de Janeiro circulam a cidade, enfim, e a questão da opressão, né? Ele vai trabalhar exatamente esse senso de perigo, de estar se divertindo, porém cercado de perigo, né? E para isso ele usou, né, do história da arte, a vida no morro, as os sentimentos pessoais, né? Repara que existe uma gradação da coisa, né? Ele vai pegar a Ronda Noturna, uma referência mundial, depois ele vai pegar a Vida do Morro, que é uma referência local, e depois ele vai usar como mote algo pessoal. 2, a morte do amigo dele e o próprio trabalho dele. Ele não abandona o trabalho, ele continua com o próprio trabalho, tá? Então ele usa esses pontos como pontos de pesquisa, tá? Eu estou colocando entre aspas porque aqui pesquisa a gente tem que entender que é algo, não é pesquisa acadêmica, não é pesquisa estatística de opinião, não, é uma pesquisa em arte, tá? E ela tem características muito mais livres, muito mais, né, subjetivas, e a gente pode se valer disso, inclusive, deve se valer, tá? Eu vou dar outro exemplo para vocês de como essa pesquisa ela é realmente subjetiva. Aqui a gente vai ser um pouco cabotino, tá? Por quê? Porque eu estou trazendo o trabalho Orai Pro Nobis do Smiley. O Smiley, ele é técnico da fundação, né? Ele é um professor de arte, performer, e é técnico da fundação, e esse é um dos trabalhos dele que ele desenvolveu em 2013, em que ele vai fazer uma pesquisa sobre
os cânticos, as novenas que eram cantadas em latim ainda, lá no interior de Castanhal. E aí, ele começou a tentar entender o que eram essas novenas em latim que era feita por essa senhora já gerações e gerações. E aí ele foi conversar com elas, ele foi presenciar essas novenas. E, a partir disso, ele começou angariando todas essas informações sobre, inclusive, ele teve que entender como é o latim e depois entender o latim que as senhoras falavam, porque, claro, elas não tinham a melhor pronúncia de latim que existe, elas falavam latim de Castanhal, e era aquele latim mesmo. E ali elas se manifestavam, né, dentro da sua fé, da sua religião. E aí, de posse de todas essas informações que ele pesquisou, dos depoimentos, da presença geral, que é o latim mesmo, depois, o, a religiosidade em cima do latim, aí depois o latim dentro daquela comunidade das senhoras que faziam uma beleza em latim, e aí ele pegou todas essas informações e resolveu experimentar, criar uma performance em que ele percebeu que uma das coisas que elas mais faziam era pedidos e agradecimentos. E aí ele propôs para as senhoras, para elas mesmas, fazer esses pedidos dentro de uma performance. Que eu não sei como ele fez. São danças e benevídeos. Sim, sim. Inclusive ele, amorzinho, completo. Adoro. Então, ele propôs para elas, eu não sei que feitiço ele colocou, mas ele conseguiu convencer elas a fazer essa performance. E elas começaram a. Ele começou a pesquisar quais eram os pedidos que elas faziam. Algumas pediam saúde para a filha, ou emprego para o outro. Outras pediam para não perder a chave de casa. Esse era o maior problema delas. E é isso. Tipo, ele não fez julgamento de qual era o mais importante ou não. Ele pegou tudo isso e criou, junto com elas, uma performance que se tornou a Orai Pro Nobis, né? Que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, pensem que a pesquisa pode ser simplesmente vocês escutarem. É claro, todo registro ajuda. Ainda mais que a gente está tratando aqui de algo que depois vocês vão trazer um relatório. Então, todo registro ajuda. Aqui eu estou colocando, inclusive, esses registros. Tem registros fotográficos, né? Mas, é claro, o próprio Smile colocou esse trabalho dentro do site dele, que, se não me engano, é teatralidadesamazônicas.com.br. Eu não tenho certeza, mas eu vou mandar todas essas informações para vocês, tá? Até amanhã de manhã. E aí, um outro exemplo, agora de um premiado mesmo, saindo, fomos para artes visuais, pegamos a performance, agora estamos indo para a música, tá? O Luri, ele participou do edital de 2018. A proposta dele era pegar os bregas marcantes, as nossas queridas marcantes, todas as marcantes, e pegar algumas delas e mexer elas com outras musicalidades da América que conversassem com algo popular. Ele chama de folk. Ele chama de folk tudo, inclusive. Inclusive, ele focou muito no folk americano, né? Uma boa parte disso. Então, a brincadeira que ele faz com a pesquisa é: o brega é um ritmo musical popular das pessoas, do folk, né? E aí ele vai ligar com os nossos folks com os folks de fora e experimentar para ver o que acontece, né?
Então, ele vai começar a usar as guitarras, ele vai começar a usar os banjos, gaitas, aí tem uma das instrumentistas era no violino, que inclusive é uma versão maravilhosa de Minha Amiga, E aí esse é onde o violino vem, porque é onde ele colocou o violino. Do que isso tem de pesquisa? É claro, aqui não dá para ver, porque, enfim, música. Mas ele pesquisou mais de 300 músicas do brega paraense, da história do brega paraense. Ele, inclusive, eu falei para ele que ele deveria catalogar isso e publicar isso, porque ele correu atrás de artistas, correu atrás dos compositores, correu atrás dos intérpretes para conversar, para falar como foi o processo e tudo mais, e escutar essas letras, angariar todas essas informações para depois começar a experimentar. E aí ele foi experimentando em várias. Não foram as 300, mais de 300, mas alguma coisa perto de 100, 80, que ele via que tinha para poder tirar 40, para depois poder tirar 15, e aí conseguiu um EP de 5. Então, foi uma pesquisa externa, depois uma pesquisa interna baseada na própria experimentação dele. Tá? Às vezes, ter um acervo é um bom início, ter um grande número de dados é um bom início para a gente começar a espremer, diminuir e tirar daquilo só aquilo que a gente precisa. Tá? A partir daí, nós começamos com a experimentação. Tá? E aqui a gente tem como definição a exploração de novos conceitos e representações de mundo diferentes das convenções da expressão artística. Tá? Dando uma quebrada em cima disso. Exploração de novos conceitos e representações de mundo. A gente vai pegar aquilo que já se conhece e vai começar a fazer pequenas alterações. Esse é um bom início para, enquanto vocês estão escrevendo, pensando o projeto, tá? Lembre que a gente está tratando de projeto poético. E aí, quando a gente começa a torcer essas pequenas coisas, por exemplo, um exemplo de dança. Vou fazer um dueto, né? E aí eu vou fazer um dueto com a minha irmã. Ok, o que isso afeta no dueto? Bom, talvez nada. Então, vou fazer um dueto com a, a minha cachorra. Bom, já está interessante, mas é meio difícil lidar. Imagina, dançar com o cachorro vai morder, o cachorro vai querer fugir. Não. Então, eu vou fazer um dueto com a minha planta. Bom, é esquisito, mas vai, né? Então, a gente começa a lidar com aquilo que a gente tem e começar a tirar, começar a alterar certas coisas, explorando mesmo. Gente, nesse início, não tenha problema de, enquanto vocês estão elaborando o projeto, de pirar um pouco, tá? É um momento, inclusive, maravilhoso. É um momento que a gente vai se divertir, porque depois é só trabalho, né? Mas aí eu digo que são conceitos e representações diferentes das convenções da expressão artística. Aí eu vou começar a pensar quais são as convenções dessa minha expressão artística. Eu tenho que primeiro ter noção disso, né? Eu sempre trato com um dueto, né? Aí o dueto é sempre com uma outra pessoa. Não, eu quero com um cachorro. Não, eu quero com uma planta. Não, eu quero com o meu vaso, né? Talvez um objeto seja mais interessante para fazer um dueto, né? Tanto é que eu vou trazer isso mais para frente para vocês, explicando melhor.
mas tem um projeto do Danilo Braque, que é uma coreografia para a minha calça. As pessoas entregavam a calça para ele, e aí ele fazia uma coreografia, ele vestia essa calça, e aí fazia uma coreografia com aquela calça que foi dada, e aí ele gravava isso, filmava, e fotografava, virou, na verdade, virou uma exposição, né? Que era o projeto dele. Ele se inscreveu como exposição, mas ele colocou a dança, porque ele é um dançarino, um puta dançarino, inclusive. Colocou a dança no meio e virou uma exposição de fotodança, né? Então, ele fez uma coreografia, mas uma coreografia não para uma pessoa, não para uma calça, um objeto. E cada calça tinha sua própria coreografia, né? Então, é pegar essas convenções, essas coisas que a gente já entende daquela expressão artística e, e mudar, e perverter, tá? Exemplos de experimentação, tá? Aqui eu estou trazendo uma grande pesquisadora. Eu vou trazer a academia. Aqui é um trabalho, esse é um trabalho de tese de doutorado da Sônia Rangel, que é uma grandíssima artista, grandíssima professora, que inclusive eu vou recomendar um livro dela para vocês, tá? Ou mais livros, porque ela trabalha muito, a Sônia Rangel trabalha muito com o processo de criação artística, de poética artística, tá? Quem puder, eu recomendo muito os livros dela, assim, tem vários, tem Trajeto Criativo, tem O Olho Desarmado, tem Imagem Senso Criador, acho que Imagem e Pensamento Criador e Trajeto Criativo. Ótimos livros. Esse aqui, vocês lerem isso aqui, que é essa finurinha aqui, acaba numa tarde. O meu já está até com coisinhas aqui, que eu vivo consultando ele. Isso aqui já é ouro, para vocês entenderem, tá? Mas tem outros, tá? Vou mandar a bibliografia. Tem uma bibliografia para isso, vou mandar para vocês, tá? A Sônia Rangel, ela é formada em artes visuais. Ela fez o mestrado, não lembro agora exatamente onde, mas o doutorado dela é em artes cênicas, né? E ela começou o trabalho, se eu não me engano, com o trabalho de literatura, teatralidade, por aí vai. Então, ela tinha que estudar, ela estudava muito Deleuze, Guattari, Foucault, esses filósofos e tal, que ela estava tentando para poder embasar teoricamente, né, o trabalho dela. E aí ela ficava no ateliê dela, estudando desgraçadamente, e aí ela ficava cansada, e ela, para descansar, ia desenhar, ia pintar, ia fazer alguma coisa, enfim, voltava para a pintura. Depois de muito tempo, ela se sentiu empacada nesse processo, mas aí ela, arrumando o ateliê dela, tirando o dia para arrumar o ateliê, que às vezes, eu não sei se vocês, mas eu também sou assim, quando eu estou me sentindo muito mal, faço uma faxina em casa que é para limpar tudo, limpar todas as energias, tudo está bloqueando, e aí ela começou a ver os desenhos que ela fez. E aí ela começou a olhar esses desenhos de outra forma. Ela começou a entender que a tese que ela pensava, que ela ainda estava estudando, já estava pronta. Estava ali naqueles desenhos. E que aqueles desenhos, além de um valor estético, visual interessante, eles continham valores cênicos. E ela organizou isso. Quando vocês percebem, por exemplo, essas duas imagens em preto e branco que aparecem, são alguns dos desenhos que ela fez depois desses dias de leitura e estudo intenso. A imagem colorida é a exposição dela. E a exposição foi algo interessante, porque ela pegou esses desenhos e organizou eles de tal forma que eles pareciam personagens em um cenário, atores dentro da cena. E aí, basicamente, esse trabalho
virou a tese de doutorado dela. Ela começou com aqueles estudos de literatura e filosofia, e, por acidente, ela percebeu que ela estava experimentando em cima disso, e ela percebeu a potência dessa experimentação, e ela assumiu isso e começou a iterar em cima disso. Não virou só os desenhos, virou a exposição em si. Tá? Outro exemplo, também outro Cabotino, né? Prata da Casa. Nossa querida Melissa Barberi, artista visual, incrível, com já casa de décadas de trabalho. Esse aqui é uma videoarte que ela fez, né, chamada Vermelho, que é, bom, vai ser piração, é simplesmente uma folha de papel com uma tinta vermelha, ela colocou uma formiguinha, essa formiguinha vai andando e vai fazer desses caminhos, porque ela está molhada de vermelho, e aí ela vai fazer desses caminhos, né, com um som meio ruidoso no fundo. Também vou colocar o link do YouTube do canal dela, tá tudo lá. Por que eu coloquei esse trabalho? Porque o trabalho dela, esse vídeo específico, foi um puro exercício de experimentação. Tá? Esse é um dos vídeos que compõem a dissertação de mestrado dela. A dissertação de mestrado dela fala sobre videoarte. Só que, ao invés da Sônia Rangel, que ela pesquisou, leu muito, fez, e depois fez os desenhos, e aí depois ela percebeu, ou seja, partiu da teoria para ir para a parte artística e depois elaborar isso, ela fez o caminho contrário. Esse vídeo foi feito primeiro com uma experimentação sem muita coisa na cabeça, por pura intuição, e aí ela acabou entendendo aquilo com um valor teórico estético, e aí ela agregou e analisou isso depois na teoria, né? Ela primeiro experimentou e depois pesquisou sobre, né? Isso é para mostrar que a gente não é, como eu disse para vocês, não é algo escrito em pedra. Não é que vem a primeira pesquisa e depois a experimentação. Às vezes, a gente faz a experimentação e essa experimentação ela nos dá munição bastante para poder atacar em uma pesquisa, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, inclusive, os excertos que ela chegou a escrever um texto, ela precisava, enfim. Mas ela deixou bem claro, inclusive, quando a gente conversou, que esse vídeo foi pura experimentação. Eu achei excelente, inclusive. E aqui um premiado, tá? Fordlândia, do Marco Normando, ele foi premiado no Pesquisa e Experimentação de 2017, tá? Ele foi premiado na categoria de moda. E eu acompanhei esse trabalho, né? Eu vou poder, inclusive, dar detalhes, fofoquinhas, tá? Mentira, não tem nem fofoca nenhuma, mas dar alguns detalhes em relação a esse processo. Como aconteceu? Nesse edital, nós tínhamos a primeira parcela, o relatório parcial, depois o seminário de pesquisa em arte, que aí juntos dava uma segunda parcela, e aí depois o relatório final e a apresentação, que juntos liberava uma terceira parcela. Tá? Hoje em dia a gente só trabalha com duas. Com duas. Tá? Eu só vou fazer assim porque, enfim, políticas. Mas só com duas parcelas. A primeira, quando assina o contrato, e a última, no relatório. Tá? Mas antes eram 5 etapas. Né? Da assinatura do contrato, relatório, seminário, relatório e apresentação do projeto. Tá? O primeiro relatório que ele me apresentou foi, eu suspeito que seja a monografia dele, da especialização dele, porque era, meu irmão, ABNT completo.
chega, me deu raiva. Eu falei para ele que esse é o tipo de relatório que eu não espero ver no edital de pesquisa e experimentação, né? Na verdade, eu até falei, nada disso que eu estou falando é desconhecido dele, tá? Tudo eu falei para ele. Que só se aproveitou, sei lá, 30, 40 páginas que ele me entregou, só as 5 últimas. Porque nas 5 últimas foi quando ele me descreveu o que ele estava fazendo, qual era o processo dele. Que era fazer a pesquisa dentro dos brechós, porque esqueci de falar sobre o projeto dele. O projeto dele se chama Fordlândia, porque ele queria criar uma coleção de peças de roupa conceituais baseadas na história de Fordlândia, na história do Henry Ford, que veio para a Amazônia querendo, né, criar uma cidade, um local que as pessoas pudessem viver daquele trabalho e da criação da borracha. Ele queria criar uma nova Belle Époque, vamos dizer assim. Só que ele não contava com o fator Amazônia, né? A Amazônia, você perguntou para a floresta se ela quer que você crie Fordlândia? Não perguntou. E a floresta não quis, e floresta eu incluo pessoas, tá? As pessoas do local. E aí, hoje em dia, inclusive, se vocês quiserem, hoje em dia, vocês podem ir para a Fordlândia, vocês podem visitar os locais, as grandes fábricas, as casas, os conjuntos habitacionais que o Ford criou, está tudo lá, tá? Tanto que o Marco e o Emílio foram para lá fotografar e tudo mais, tal. Mas ele só chegou a fazer isso depois. Primeiro, ele foi atrás da técnica que ele estava usando, que era o upcycling. O upcycling é pegar roupas, outros objetos, pegar pedaços deles e rearranjar para fazer outros objetos. É isso que a gente trata, tanto no design quanto na moda, o upcycling trata disso, né? É como eu pegar essa roupa, depois cortar e fazer um cropped, e pegar o que sobrou do cropped para fazer um laço, e aí juntar com vários lacinhos e tudo mais, e rearranjar. Eu estou dando um novo ciclo para aquele determinado material, tá? E aí ele, para começar, antes de ir para Fordlândia, ele começou pesquisando nos brechós, e aí ele começou experimentando. Ele começou costurando, cortando, vendo as coisas. Depois, quando ele foi para Fordlândia, que aí ele fez a pesquisa, escutou as pessoas, falou com os historiadores, visitou os lugares, que aí ele teve um novo insight e aquilo que ele estava trabalhando se rearranjou novamente, né? Então, ganhou um novo fôlego, que foi quando ele trouxe já essas peças. São apenas aqui, eu estou trazendo 2 peças, mas enfim, tem cerca de umas 15, 20 peças que ele criou, que ficaram, ó, lindas, 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 tá? E aqui eu trago para vocês um pequeno diagrama de como a gente trabalha. Por quê? A gente fala de pesquisa e experimentação porque são 2 fases que a gente consegue distinguir. Só que no pega para capar, na hora que a gente vai acompanhar os premiados, a gente começa a perceber que, às vezes, a experimentação é a pesquisa, né? Experimentar dentro de um trabalho serigráfico, por exemplo, já é a pesquisa em serigrafia, ou que pesquisar sobre um determinado tema ou sobre um determinado objeto já acaba tornando, né, trazendo a experimentação em si. Aí eu vou trazer os mesmos exemplos de vocês. Que vocês viram, desculpa. Quando a gente viu o trabalho da Sônia, por exemplo, ela pesquisava, estudava e
desenhava. Ou seja, veio pesquisa primeiro, para depois vir a experimentação. Tá? E aí, quando foi com o Marco, primeiro veio a experimentação com o upcycling, para depois vir a pesquisa. Mas aí, depois que veio a pesquisa, voltou a experimentação. Então, entendem que, às vezes, é difícil discernir exatamente aonde começa a experimentação e aonde começa a pesquisa. Às vezes, elas estão juntas, às vezes, elas são a mesma coisa. Às vezes, elas estão bem separadinhas, não tem problema. Mas, geralmente, que dá nó na nossa cabeça na hora de criar, de experimentar, né, artisticamente, é exatamente aonde começa a experimentação, aonde termina, aonde começa a pesquisa, onde termina, tá? Eu vou dar um exemplo pessoal para vocês, que é como é que eu posso dizer? Uma aflição própria, minha, né? Estou terminando o doutorado dentro de poéticas artísticas. O meu trabalho é criar um jogo. Só que não é criar um jogo. Eu vou desenhar manualmente esse jogo, não no computador. E esses desenhos não vêm de nada. Eles vêm de poesias da Maya Angelou e de contos do Caio Fernando Abreu. Agora, da onde vem jogos eletrônicos para Caio Fernando Abreu? Olha o caminho que fez. Nesse meio tempo, eu pesquisei sobre mapas, pesquisei sobre constelações, tem um catatal de coisa que eu estou elaborando. É claro, vocês não vão elaborar um trabalho de tese de doutorado. A ideia é que seja algo pequeno e efetivo. Mas é simplesmente para mostrar para vocês que, muitas vezes, a experimentação leva à pesquisa e, às vezes, a pesquisa leva à experimentação. A pesquisa, enquanto busca de elementos externos ao artista para a criação da obra, tendo expressão-objeto, leva à experimentação, a alteração de alguns elementos da criação da obra, tendo expressão-objeto, que, às vezes, leva à pesquisa e é um ciclo que se alimenta. Tá? Continuando. Vamos entrar na parte burocrática, fazer um que vem por aí da aula de amanhã, tá? Eu vou usar o nosso edital como base, tá? Aqui são elementos de projetos exigidos por editais que comumente aparecem, tá? No caso, a gente vai basear no nosso atual edital de pesquisa e experimentação, tá? O primeiro ponto que a gente pede é o resumo. Eu vou ler para vocês, que é para deixar bem claro. Enfim, eu não sei se tem gente que está com dificuldade, enfim. O resumo é um texto conciso sobre a ideia do projeto. Neste escrito, deve falar sobre os pontos essenciais do projeto, que é tema, expressão artística, objeto, os métodos previstos de pesquisa e experimentação, assim como como os pontos essenciais serão aplicados a esse método. Tá? Percebam que eu dei destaque para pontos essenciais, métodos previstos e aplicação do método. Tá? E aí, loucura. Começa, meu Deus. Método. Pronto. Estão botando mordaça na gente, estão botando grilhão, a gente tem que ter um método, né? E agora? Acabou. Método. Tem que criar, seguir um método, né? Eu vou dizer para vocês precisam seguir um método. Agora, se esse método é ABNT, se é qualitativo, objetivo, superlativo, interativo, pode ser qualquer coisa, tá? O método, dentro do método artístico,
é o modo como a gente cria. Como a gente costuma criar, como um artista costuma criar. Às vezes, tem pessoas que chegam e dizem assim, eu às vezes vem uma inspiração, e aí eu venho, eu estou tomando banho, eu estou fazendo cocô, eu estou escovando o dente, e aí eu tenho uma ideia, eu começo a criar, é assim que eu faço. Aí eu chego a pensar, tipo, mano, realmente essa pessoa não vai conseguir viver de arte, realmente. Porque se for esperar ter uma grande inspiração para poder ter um projeto, um método, aí é complicado. Se inspiração é uma parte do método, realmente vai ser complicado. O que grandes artistas, médios artistas, até pequenos artistas, mas artistas produtivos, que produzem, né, que se preocupam com essa produção, costumam fazer é ter uma rotina de trabalho. Assim, uma das coisas que nós, dentro ali da Casa das Artes, a gente costuma ter noção é de que o artista é um trabalhador, de que o artista tem um modo de trabalho. Às vezes, o artista fulano tem um método de trabalho que não é o mesmo do artista ciclano, mas eles têm um método, eles têm uma rotina, eles sabem como trabalhar, eles sabem que eles vão fazer passo a passo. Se, por algum acaso, algum de vocês não tem essa noção, esse edital ele serve exatamente para poder dar essa noção. Obrigar, por contrato, no caso. Né? Por quê? Porque, geralmente, se vocês perguntarem para, aí volta, para grandes artistas, ou para artistas locais que têm sua produção circulando, ou para um artista amigo e tal, e vocês perguntarem como é que é o processo de criação de você? Como é que, como é que rola e tal? Essa pessoa vai te dizer, olha, eu começo lendo alguma coisa, vendo um filme, algo, e aí isso me dá alguns elementos para eu poder começar a rabiscar, e aí depois de rabiscar eu passo para outros, uma pesquisa imagética, aí eu faço um mood board, aí esse mood board vai me dar eu estou dando só, horrível, eu sou artista visual, estou dando só exemplo de arte visual, desculpa, gente. Mas assim, vai dar um arcabouço para eu começar a criar uma determinada ilustração. Aí, sei lá, para música, contar dos amigos músicos que eu conheço, né? Eles escutam histórias, né? Eu conheço do Ricardo Smith, por exemplo, que é meu concunhado. Ele diz assim: olha, eu escutei uma história da minha filha lá em Brasília e tal, não sei o quê, e aí eu achei aquilo ali interessante, começo a escrever a letra e começo a pensar em como brincar com os sons daquela história, começa a criar melodia. Então, ele sabe exatamente como ele criou. A ideia do pesquisa e experimentação é isso, tá? O artista ter consciência do seu próprio processo. Um artista que não tem consciência do próprio processo, ele está à mercê do processo. E aí é loucura completa. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça a obra. Mas quando o artista tem noção, ele sabe o que ele tem para fazer até chegar a um determinado ponto, ele tem consciência desse processo, e aí ele pode usar esse processo para poder expressar isso, aquilo, enfim. Tá? Então, o grande lance do método é pensar que ter um método em mente vai ajudar vocês a poder entender todo o processo de criação artística, inclusive processo de pesquisa, processo de experimentação, se isso foi dividido, se isso foi intercalado, se esse processo ele tem que acontecer de forma intuitiva ou se tem que acontecer de forma assistida, enfim, conduzida, enfim, aí vai, tá? Continuando.
Justificativa. Aqui é o momento, sim, vou dar um mini fofoca, sim, bem pequenininha para vocês, né? Que esse é o momento que a gente ri de algumas coisas, de alguns projetos, assim, dá uma risadinha. Por quê? Isso está bem claro na dica, lá no fundo, tá? Ele diz assim: evite termos presunçosos como para todo Estado, para a arte contemporânea. Entenda a real importância do seu projeto. Por que eu estou dizendo isso? Porque, ai meu Deus do céu, estou começando a ficar com fome. Jantar. Se eu estou sentindo, vocês estão sentindo. Então, calma. Vai acabar. O que acontece? As pessoas elas querem justificar um projeto e querem entregar uma importância para esse projeto. E, gente, ok, tá? É tranquilo vocês entenderem a importância do projeto de vocês enquanto algo muito importante. Aliás, deve acontecer, tá? O que vocês precisam ter uma noção é que quando vocês entregam o muro de grafite para a, sei lá, o muro de grafite em frente à escola fulana de tal, em Tracuateua, né? Usando os elementos da flora local, enfim, eu estou criando aqui um projeto maluco, tá? E aí se escreve assim: esse é um projeto que ajudará a visibilidade do grafite na região amazônica. Amigo, sério, o muro da escola de Tracuateua vai ajudar realmente a visibilidade do grafite amazônico? Gente, é por isso que dá vontade de rir, assim. Porque se a pessoa, se ela chegar e disser assim, a importância, a disseminação do grafite na região do Salgado, aí já vai, né? Ou na região de Tracuateua, tipo, massa, legal, realmente. Agora, na região amazônica, em todo o estado, meu amor, se o seu projeto não alcançar Belém, Santarém, Marabá e até, sei lá em cima, Curralinho, lá embaixo, Itaituba, sabe? Tá. Se não for para o estado inteiro, não diga que é o estado inteiro. Sim, é por isso que eu digo assim: entenda a real importância do seu projeto, tá? Justifique ele da forma que ele é, nem mais nem menos. Isso, os jurados adoram a pessoa que tem noção do alcance do seu projeto. É massa, tá? Aqui, vou ler aqui como é a justificativa, tá? A justificativa, ela trata da contribuição do projeto, no que o processo pode, no que o processo, veja bem, no que o processo pode contribuir para um ou mais dos pontos essenciais abordados: tema, expressão artística, objeto, e essa contribuição pode ter um alcance que é geográfico, ou seja, um bairro, um município, uma região, né? Demográfico, que pode ser as crianças, os idosos, as mulheres, as comunidade LGBT, deficientes visuais e por aí vai, tá? Ou um alcance artístico mesmo, né? E aí pode ser itinerância nas exposições ou lambes que vão ser passados em várias cidades e por aí vai. Esse é o alcance. E aí por aí vai. No que o alcance pode tratar, tá? Essa contribuição pode ter uma densidade, tá? E aí essa densidade pode ser de cunho social, né? Empoderamento feminino,
pode ser o trabalho de pessoa, com as pessoas ribeirinhas, enfim, que estão outras escalpeladas e por aí vai. Algo que trate a sociedade, o social. Ou pode ser íntimo, né? Ah, eu vou tratar da minha família, né? E aí, gente, por favor, assim, devia ter colocado aqui, mas vou logo falando aqui. Gente, por favor, coloque a sua família, o seu íntimo, em contexto, tá? Não coloque só porque, é o meu cachorrinho, coisa mais linda. Pelo amor de Deus, não. Coloque, sei lá, se eu for colocar o meu cachorrinho, coisa mais linda, coloque a ideia dos cachorros de rua, dos maltratos aos animais, sabe? Coloque isso em perspectiva, coloque o íntimo em perspectiva, tá? E muito provavelmente o social, a densidade social, vai ter uma perspectiva íntima, né? Provavelmente, por exemplo, vou dar um exemplo, o trabalho de palhaçaria de mulheres que a Romana Mello trabalha na cidade. Esse trabalho, ele tem um caráter íntimo, porque ela é uma mulher palhaça, feminista, que milita muito para o empoderamento feminino, do corpo feminino, da capacidade da mulher rir quando ela quiser ou ficar séria quando ela quiser, e aí ela trabalha muito com isso. Então, ter, ter o trabalho, ter o íntimo não é problema, mas ele precisa ressoar com as outras pessoas. Então, ele precisa ter uma perspectiva geral, aonde esse íntimo está no geral, tá? E também pode ter uma densidade técnica, tá? Essa densidade técnica, ela trabalha dentro da própria expressão artística, tá? Quando vocês, sei lá, vamos colocar aqui, eu vou trabalhar com o Lambi, eu vou trabalhar com um EP, vamos para a música, um EP. Nesse EP, eu quero trabalhar com o EP geralmente é de 3 músicas, eu quero trabalhar essas 3 músicas com cada uma com 15 minutos. Porque eu quero tratar disso, de todas as colocações sonoras. Eu vou fazer um pupurri de guitarrada. Eu vou fazer um pupurri de sertanejo universitário. A gente não tem preconceito. Pode ter sertanejo universitário na pesquisa e experimentação, tá? Pode ter coisas pop também, não tem problema, tá? Então, o caráter de densidade técnica também trabalha nisso, sabe? Nesses afinamentos da própria expressão artística. E essa contribuição também pode ser uma contribuição em profundidade, pode ser uma profundidade estética, dentro da estética estabelecida, geralmente. Ou, lembra, estética dentro de um contexto, tá? Estética não é uma coisa só. Dentro de um contexto. Pode ser. E aí, estética, gente, não é só de arte visual, não, porque esteses é sentido, tá? Então, pode ser de corpo, pode ser de som, pode ser de instrumento, pode ser de design, por aí vai, tá? Mas, assim, no sentido estético, é o sentido de perceber, profundidade de. Quando as pessoas percebem a profundidade disso, né? Sensorial. Então, pode ser algo gigante, que trate, sei lá, de problemas urbanos, de tráfego urbano, ou pode ser a estética trabalhando com plantas, com música trabalhando com os sons da cidade, e por aí vai, mas pegando esses sons da cidade e tratando aquilo de uma forma cada vez mais profunda, experimentando até lá embaixo, tá? Pode ter uma profundidade técnica também, tá? Aí, trabalhando com escala, conceito, percepção e por aí vai, ou do próprio processo. E aí eu posso dar até um exemplo de profundidade em relação a isso, tá? No pesquisa e experimentação de 2017, o Éder Oliveira, pintor paraense, fez um autorretrato de 7 por 3 metros lá na Faltativa,
E aí ele não é que ele pintou o quadro, assim, foi lá na ateliê dele, pintou o quadro e esse era o meu quadro. Não. Ele foi para a fotoativa e ele ia todo dia na fotoativa para pintar este quadro. E as pessoas podiam entrar lá, sentar e acompanhar a pintura, conversar com ele. Então, o processo de pintura dele acabou ganhando essa profundidade porque ele abriu esse processo. Ele estava criando na frente das pessoas. E criando um negócio gigantesco, porque ele é disso, ele gosta dos murais. Então, ele abriu esse processo, expôs para poder entregar essa profundidade, tá? Ah, e o resultado, tá? Que é o antigo objetivo, antiga expectativa, aquilo que a gente está mirando, tá? E aí eu continuo com o termo expectativa, tá? Porque eu sou um dos militantes lá na Casa das Artes que resultado tem que virar expectativa, porque entra dentro do desejo, e desejo também é uma matéria-prima do artista, tá? É a expectativa sobre o produto do processo. Trata do que o artista aspira a oferecer como resultado do processo artístico. Lembre que o processo artístico comumente altera alguns itens do projeto inicial, mas neste ponto se descreve o que não será alterado, independente das variações que a pesquisa e experimentação apresentem, tá? Gente, não é loucura, tá? Não é bacanal o projeto poético. Vocês vão mirar num determinado objeto, e vocês têm, por isso que é bom ter noção do método artístico que vocês vão usar, ter noção do que vocês querem, de como vocês trabalham, para poder entregar um bom projeto, tá? Eu coloco até como dica aqui um negócio que ajuda muito, demais mesmo. Eu digo que entenda um dos pontos essenciais como guia para o processo de pesquisa e experimentação. Isso facilitará o estabelecimento desse resultado, tá? Então, lembra, tema, expressão artística, objeto. Vocês podem focar que o objeto é uma exposição de fotos. Como essas fotos vão aparecer, o processo dirá, mas vai ser uma exposição de fotos. O meu objeto é um EP. Como esse EP vai ser feito, se vai ser com 3, 4, 5 músicas, não sei. Pode acontecer. Eu vou entregar um solo de dança. Como esse solo de dança vai acontecer? Processo, tá? Então, tudo isso vocês vão amarrar dentro de uma coisa. No caso, aqui eu estou dando como exemplo como o objeto. Vocês podem amarrar como a expressão artística, por exemplo, vou dar um exemplo daqui do edital. Vai, aqui me batendo, eu posso simplesmente colar. Tem aqui, dentro de dança, por exemplo, tem o treinamento, né? Que são as ações de exploração do corpo, né? Enquanto um treinamento do próprio corpo, e isso tem características de dança. Eu vou trabalhar com treinamento. Como é esse treinamento, eu ainda não sei. Né? Eu pretendo entregar um espetáculo com treinamento, ou pretendo oferecer uma determinada oficina com treinamento. Mas que tipo de treinamento é esse? Não sei. Teatro. Eu posso fazer um trabalho com figurino, né? Fazendo aquela ponte ali entre moda e teatro. Mas no figurino, eu vou fazer um conjunto de figurinos baseados no corte do São João. Vai.
ou sei lá, da marujada, vai. Vou fazer um figurino baseado na marujada. É um figurino. Pode ser que depois ele mude para algo como Tecnobrega, ou mude algo para Sairé, ou, sei lá, mude para qualquer outra coisa. Mas eu vou te entregar um figurino, tá? Eu vou experimentar dentro dessa categoria de figurino. Ou então, dentro de um tema, né? Eu vou trabalhar em cima de sei lá, dentro de questões quilombolas. Vou trabalhar em cima de questões quilombolas no audiovisual. Aí eu prometo um curta, mas aí eu posso entregar um documentário. No processo, isso se modificou. Pode modificar? Ah, Márcio, pode modificar? Até pode. Não pode modificar demais também, né? Mas pode. Desde que isso seja justificado dentro do processo e o técnico que vai acompanhar ele vai estar ali para dar um suporte, não tem problema, tá? E eu acho que é só isso, gente. Só isso. Faz 2 horas. É isso mesmo. Eu estou aqui com esse slide que eu vou disponibilizar tudo para vocês, tá? As referências dos projetos, as referências de livros, vídeos e links, eu vou disponibilizar tudo isso para vocês, eu vou enviar para vocês por e-mail e vou deixar no grupo do WhatsApp que eu criei. Algumas pessoas não conseguiram entrar porque elas configuraram bem o WhatsApp, né? E acabaram não, enfim, para a felicidade delas não entraram. Mas eu vou deixar no grupo e para quem não entrou no WhatsApp, eu vou mandar por e-mail, tá? Gente, dúvidas. Eu só falei. Se alguém quiser falar no microfone ou no chat, pode falar, tá? Eu sou todo ouvido. Inclusive o Renan, que está aí se balançando. Cadeira de balanço. Diga, César, diga. Só agradecer, cara, muito boa mesmo. Eu Ah, tava. A gente tava numa expectativa assim, mais em saber como era que iria funcionar, né? Eu fui contemplado no edital do ano passado, experimentação e arte, e foi justamente tudo isso que tu falou, né? A gente escreveu um projeto, e aí o final dele, né, tipo, ficou aquela incógnita. E que é justamente isso, né? É a própria experimentação em si, o resultado ele vem após, né, de todo esse processo. Lógico que a gente tem que ter uma ideia, né, de como pode vir esse resultado, mas tipo, o processo que é gostoso, né? Justamente essa experimentação. E aí, só te agradecer mesmo, foi muito legal. Estava aqui atento, já ansioso para amanhã já também. eu pensava que ia rolar umas dúvidas. Mas olha, César, eu vou usar o teu trabalho, sabia? Nas próximas aulas, inclusive. Sério? Sério? Assim, gente, deixa eu dizer uma coisa. É porque o César é um cara determinado. Ele ele participou de 2021, não foi selecionado, foi para 2022, foi selecionado. Cara, Eita, Márcio, olha só, já tem toda a história aí, que legal. a gente, cara, se você foi premiado, a gente sabe tudo sobre vocês. Não tem noção. O que vocês entregam pra gente. Enfim, o que Que acontece? maravilha, isso é ótimo. A gente precisa muito, muito. A gente aprendeu a duras penas que a gente precisa saber muito dos premiados. Mas olha só, o Cláudio colocou. Oh, obrigado, Cláudio. Coisinhas técnicas fazem a diferença. Sim. Sabe o que é, gente? O grande lance é que, às vezes, isso, assim, não tem aula de artes, não tem aula de arte da escolinha, a gente dificilmente encontra coisas na internet ou livros falando sobre isso, que é entender como é o nosso processo. Às vezes a gente faz as coisas, vem do coração mesmo. Vem, a gente vai fazendo, e é isso aí, porque é aquela vontade. Mas quando a gente começa a perceber que a gente pode organizar
E aí, tem muita gente em Belém que critica, e diz assim, é muito academicista. Amigo, tem gente que organiza de forma acadêmica, tem gente que organiza de forma profissional, como business mesmo, como negócio. Mas eu acho que, de uma forma ou de outra, ou terceiros, o que vier, o ideal é que o artista esteja ciente do próprio processo e esteja ciente daquilo que pode ajudar o próprio trabalho, sabe? Porque no curso de arte, dificilmente a gente acaba pegando isso, ou em um, sei lá, em curso qualquer, às vezes é na prática, é no união mesmo. Enfim, eu espero mesmo que esse laboratório ajude vocês, porque, assim, ele estando bem estruturado, eu quero soltar isso para o mundo para poder depois, sei lá, ajudar mais pessoas a poder elaborar um bom projeto, que é o que a gente está tratando aqui. Amanhã a gente vai tratar de orçamento e cronograma, né? Que fica, e aí? Como é que a gente lida com dinheiro e processo artístico? Como é que a gente lida com tempo e processo artístico? Eita, caramba, posso contar cada fofoca para vocês de coisas que acontecem, não tem noção. Mas a gente ainda tem 10 minutinhos. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, não, né? Se vocês não quiserem, só diga não. Eu me sinto satisfeito, tá? No chat ou no microfone. Que é só para eu ficar tranquilo em relação, dizendo que ninguém teve dúvidas, tá? Oi, Márcio, tudo bem? Oi, Lise, diga. Só quero te agradecer também. Poxa, eu devia ter feito esse curso antes de ter submetido o meu projeto. Mas, assim, foi muito esclarecedor. Eu não sei nem como é que eu estou aqui, porque eu nunca ganhei um prêmio da Fundação, né? Eu ganhei o prêmio ano passado do Prêmio de Cultura, talvez seja por isso que eu esteja aqui, talvez. E, assim, eu sou designer de moda e crio acessórios de moda através do upcycle com reaproveitamento de têxtil. Então, casou super bem esse edital, porque eu já estava querendo mesmo transmitir esse meu processo criativo, porque cada coleção é um processo, né? E o upcycle é único. Tu não vai conseguir produzir aquilo porque o processo não te permite que você reproduza aquilo. Então, eu submeti e acho que casou perfeito com o que eu estava querendo trabalhar. E, assim, quero te agradecer por esclarecer, né, como é a questão do edital, né? Eu fiquei com algumas dúvidas, mas eu esclareci e eu estou gostando muito. Já ansiosa para amanhã também. Bom. É porque amanhã é polêmica, né? Amanhã já é o calcanhar de Aquiles, né? Nosso. Tá? Muito obrigada, tá bom? Não, que é isso, eu tô aqui exatamente para isso, não tem problema. O grande lance para mim é que vocês entendam entendam os limites dentro desse processo de pesquisa e experimentação, tá? É bem legal a gente poder entender, ter limites, ter método, isso não é limitador, muito pelo contrário, isso às vezes, o fertilizante da potência do trabalho artístico, tá? Mas ninguém, nada quer falar, não preciso me agradecer, elogiar, o César e a Lisiane já me falaram muito bem de mim, obrigado. Márcio, Gabiru aqui falando. Diga. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem começar te agradecendo, foi muito esclarecedor, muitas coisas. Também já me inscrevo faz um tempo nesse edital, mas era muito turvo, muito essa relação de construção, principalmente do texto, quanto à relação de pesquisa e experimentação, porque quando a gente acaba tendo esse caminho duplo, a produção artística em si e, ao mesmo tempo, uma produção acadêmica artística também, bora colocar dessa maneira, uma produção acadêmica, tudo fica meio complicado nesse sentido de quando colocar no papel a relação de produção mesmo, entende? Porque uma coisa é tu escrever uma literatura acadêmica,
ela tem um sentido. E outra, tu escrever uma literatura para um edital, que também tem outro caminho. E o pesquisa e experimentação, eu sentia muito ele com um pé lá e um pé cá. Então, eu ficava muito em dúvida em como escrever. Eu também me inscrevi nesse último e eu acabei tendo assim, fazendo uma avaliação mesmo pelo que tu colocou, principalmente com essa relação de resultado, justificativa e o resumo e tudo mais, e algo que ficou assim meio vago no meu, mas isso é para depois. Primeiro, te agradecer nesse ponto. E aí, quando tu falou sobre a relação do EP, sobre pesquisa em música, tu colocou a ideia lá do EP ter ter um limite não delimitado, entende? E acho que como enfim, é uma dúvida técnica, né? Era isso que eu queria pensar, assim. Eu realmente tenho que entregar algo extenso ou eu posso colocar algo sucinto que passe a minha ideia? Não sei se... Entendi. Sacou? Entendi. O ideal é que seja sucinto, tá? Assim, deixando bem claro. O ideal é que seja sucinto. Isso é um fator de qualidade de vida, vamos dizer assim, qualidade de vida, e é um fator de corte também, tá? Lembre que o edital é uma seleção, a gente vai selecionar, então pessoas vão ficar de fora, e a gente tem que criar critérios ali. E aí, tem critérios de avaliação próprios, tá? E o projeto carrega isso, né? Esses critérios de avaliação. O ideal é que vocês... a gente sempre... Gente, esse aí, eu acho que eu vou repetir toda a aula, tá? Gente, leiam o edital. Mas, assim, não é ler o edital, é tipo... Peguem o edital, vocês cortem pedacinhos, comam esse edital, desviram esse edital, vocês vão deixar esse negócio riscado, vocês vão andar com esse negócio, vocês vão dormir com ele, vocês vão ficar com o edital sempre, porque é impressionante a quantidade de dúvidas que a gente tem, que a gente recebe no e-mail, que é simplesmente ler o edital. Que é simplesmente ler o edital. Então, muitas vezes, é claro, assim, a gente luta para que o edital seja o mais compreensível possível. Gente, se vocês verem outros editais, vocês vão perceber que o nosso, olha, lindo, é maravilhoso, assim, bem entregadinho mesmo. A gente coloca tudo. Cronograma, se vocês seguirem o modelo de cronograma que tem lá nos anexos, já é perfeito. Então, nesse teu caso, por exemplo, eu tenho que entregar um muito grande, muito pequeno, é um processo. Tu vais explicar de uma forma concisa. E aí, eu vou te ler, só para tu teres uma noção, eu vou ler os critérios desse último edital. Você acha que já descreveste? Olha só, critério 1, singularidade estética da experimentação e parece, aí é uma palavra com termo complicado, singularidade estética da experimentação, né? É tipo se a pessoa, aquilo que o projeto propõe enquanto algo que se percebe é único, né? É algo inovador, né? E relevância do conteúdo artístico apresentado, né? Aí é relevância, lembre, relevância não é tipo para o Estado inteiro. Claro, o edital para o Estado inteiro, mas pode ter uma relevância local, gente. Pode ter uma relevância, né, dentro do município, dentro do bairro, que vai alterar. O importante é que aquilo tenha um impacto, que a gente perceba o impacto daquilo, tá? Que esse impacto seja percebido e que seja mensurável, que a gente consiga perceber, não só que, olha, ele chegou onde ele queria, ou, meu Deus, ele passou, a gente não está conseguindo nem perceber. Ótimo, a gente percebe, a gente está conseguindo mensurar, mas a gente sabe que passou, a gente, né, é mensurável, tá? Critério 2, olha aí, ó. Clareza e consistência da proposta.
correlação e pertinência. Correlação, né? Relação entre e pertinência. Aquilo que se percebe, que né, se mantém, que é pertinente, que se mostre quanto importante. Entre justificativa, objetivos e resultados esperados da proposta, tá? Então, eu tenho que escrever muito, escrever pouco. Escreva pouco, mas escreva bem. Escreva bem. Por que que a gente pede isso? Porque muitas das vezes a pessoa escreve muita coisa. Gente, pense que o jurado ele está avaliando o teu projeto e mais 80 outros projetos, tá? Tenho pena do jurado na hora de, sabe, de escrever, sim. Hoje em dia, a gente está ferrado por conta dessa história de chat GPT, esse negócio, que diz assim, olha, tenho uma ideia, não sei o quê, escreva uma justificativa. E, resuma isso. E, sabe? Vai ser um problema, mas, assim, de mais a mais, se estiver bem escrito, o grande lance é, tu tens noção sobre o teu projeto, aquilo que tu queres fazer? Se tu tens uma boa noção disso, tu vais conseguir escrever isso em 5 parágrafos, no máximo. Sabe? Não tem erro. Se é põe um limite de, sei lá, de 500 caracteres, ou de 500 palavras. 500 palavras, meia lauda. Tá ótimo. Se tu conseguir escrever em 500 palavras, meia lauda, todo o projeto, tá lindo, você domina o projeto. Agora, se precisa de mais, começa a pensar se o negócio não está complicado demais, ou se está precisando de um corte na pesquisa. Às vezes é isso. A gente tenta abraçar o mundo e os melhores projetos acabam sendo uma coisa que é simples. Pegar uma música paraense, 5 músicas paraenses e combiná-las com o folk, com uma polca, com algo, né? Pegar, como falando para a Lise, né? O upcycling, que está ali, né? Eu pego algumas roupas daquela época de Fordlândia e aí eu começo a experimentar em cima delas para fazer uma coleção, né? E por aí vai. Às vezes pensa pequeno, às vezes é melhor que seja uma exposição, ou um EP, ou um solo, ou um dueto, ou, enfim, que seja muito bem feito, do que, sabe, fazer uma mostra, um álbum inteiro, um álbum visual, sei lá, e no final não comunica muita coisa, sabe? É só pensar assim. Mais alguém com dúvida? Nenhuma, né? Vocês já estão safo. Estou sacando vocês. Meus queridos, eu vou liberar vocês mesmo porque eu estou morrendo de fome. E eu espero vocês nesse mesmo... Gente, é o mesmo link, tá? É o mesmo link, não precisa se preocupar. Mesmo link, tá tudo bem. A gente se encontra aqui no mesmo horário, amanhã, e vamos falar sobre cronograma e orçamento para a gente poder tirar esse elefante branco da sala, tá bom? É simples, não é nada complicado, pelo amor de Deus. Vai ser muito, lindo. Eu vou falar sobre Prolabore. Quem não conhece Prolabore vai conhecer Prolabore, que é a melhor coisa do mundo, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa eu só acabar aqui a gravação. Deixa eu parar aqui a gravação.